Vamos iniciar o estudo do encontro 24, 12 de março de 2017. Essa é a parte 3, né, a última parte do livro Os Imortais. Nós começamos há 2 semanas atrás, apresentando. É o último livro da trilogia Os Filhos da Luz, do médium Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio. E na aula anterior nós apresentamos o caso do Alcides, o médium que teve algumas escolhas infelizes, e por conta dessas escolhas infelizes ele tinha uma influência muito forte dos espíritos sombrios, inclusive aceitando colocar uma teia mental que facilitava o intercâmbio com essa atmosfera dos espíritos sombrios. E ao longo da história do Alcides, eu comentei eu deixei um gancho de uma briga que estava para acontecer, uma batalha que estava prestes a acontecer, quando o Alcides tinha pedido ajuda, fisicamente tinha pedido orações para o grupo espírita que ele frequenta, que ele fazia parte, e o Tobias, amigo dele, tinha durante o sono se desdobrado e ido atrás do Alcides. E lá ele encontrou o Alcides já com seus perseguidores, com Irial e com os outros 2. E eu contei basicamente a pré-batalha, que foi quando o Joseph Kleber vai sondar os espíritos que estavam ali, que acompanhavam o Irial, estavam junto do Alcides o tempo inteiro. Que aí ele descobriu, foi revelado que aqueles espíritos tinham uma história anterior ligada ao Alcides e ao Tobias, e uma história que tinha deixado uma raiva muito grande dentre esses espíritos e os 2 encarnados. Mas eu não cheguei na batalha. O que acontece na batalha, junto com o Joseph Kleber e com alguns outros guardiões, que se aproximam o Raul e a Hermina, os dois espíritos que estão sempre com os guardiões, que são os 2 encarnados, 2 médios que se desdobram. E em vários episódios das lutas dos guardiões eles estão auxiliando. E nesse episódio eles também estavam auxiliando, eles também estavam. E eles, conforme eles se aproximam de onde estão o Alcides e o Tobias já cercados, eles percebem que o cerco não é só do Irial e dos outros 2, que outros espíritos estão cercando. E aí o que eles fazem? Eles resolvem, vamos ter que pedir ajuda. E como é que essa ajuda é solicitada, Um método que é interessante, se você analisar. A Hermina, ela, que já está desdobrada do sono, ela se desdobra uma vez mais, ela faz um desdobramento dentro do desdobramento. Isso é a típica coisa que fala, não tente isso em casa, Então ela pede ajuda lá para os guardiões, eu vou pedir ajuda, me ajudem aqui, se desdobra. Aí ela até sonda o ambiente. Tá coçando a orelha. E vai ao encontro dos guardiões do grupo onde está o general, aquele espírito que já apareceu em outros episódios, inclusive no episódio anterior, no segundo livro, nos Guardiões. E o que é mais interessante ainda, é que ela chega para passar a mensagem. Eles estão envolvidos lá numa reunião, numa tarefa deles, e ninguém estava muito aberto a ouvir a mensagem via pensamento. Então ela, sabe de uma coisa? Vou ter que tomar uma atitude mais drástica. Ela incorpora num dos guardiões, do espírito.
Tem, Nossa, cara, cara. isso aí tá meio Mediunidade sci-fi. é inversa. É poderosa assim, ela. tem Mediunidade inversa. E é interessante, é diferente, porque pensar que ela está encarnada e incorporou incorporou não, No espírito. no espírito. Não é a primeira vez que a... Quer dizer, o que- espírito é. que incorpora no encarnado. Ela não. Ela é encarnada e incorporou no espírito. Então, mas É aí é mediunidade pelo... Mas ela está desdobrada. É pelo manejo do fluido mediunidade universal. inversa, está escrito aí. Até usei esse termo de mediunidade inversa. É interessante que não é o primeiro livro espírita que fala de incorporação no mundo espírita, né? Se vocês lembram nunca dos tinha dragões, Não lembrava disso. tem uma passagem dos dragões, livro da Maria Modesto Cravo, que eles fazem desobsessão. Todos eles desencarnados já, e eles Então, mas fazem... isso acho que só é possível se for um espírito que tiver um nível de evolução, um estágio de avanço bem maior, para estar, digamos, mais... nível vibratório mais elevado, né? Não, é que se você perde você está encarnado, aí você perde um corpo, em tese, físico, aí você perde outro corpo perispírito, corpo astral, e perde mais um para chegar lá, de repente você incorpora em outro? Não, mas mas esse é o ponto. Para você conseguir incorporar e usar a energia de um outro espírito, sendo você espírito, você tem que estar numa dimensão com uma camada a menos, entendeu? É isso que eu tô falando, você perde Então, um corpo, é isso. depois você perde Mas um corpo, justamente Não, essa aí esse dimensão. corpo incorpora lá. Acho que é por isso que ela consegue, não? Ele explica isso, não? Ele não entra na parte técnica, Ah, tá, desculpa. Tá. mas provavelmente tem essa lógica. Chama, né? Não explicou. Incorporação inversa. reversa, né? Ele fala mediunidade Mediunidade inversa. Porque é um espírito incorporado. Não, mas você pensar também... É um espírito encarnado, é um espírito encarnado, desdobrado, incorporando um espírito mesmo, que era um dos guardiões. É que o problema acho que talvez seja como a gente está entendendo a incorporação como o apossamento do corpo, e não é, né? Na verdade é a conexão por meio dos Engraçado. Você chakras. sabe que pra mim não sou nada estranho isso? Eu não li o livro. Não, inclusive, Não, pra mim é como algo age? meio diferente de pensar. Assim, Como eu tenho age? um bloqueio assim pra Acho que pensar, não é não é, possível. não é natural, intuitivo assim. como ele age. Ele age Pra mim não é nada estranho. Engraçado. E é interessante falar assim, que como o faz o papel de médium é mais... Ele já vive numa esfera mais elevada, né, menos densa, a própria incorporação ela é descrita de uma forma como se fosse uma forma mais completa. Então ele assume as próprias os próprios Feições. trejeitos, as feições da imagem. Sabe por que eu acho que não é tão absurdo, assim, possa parecer absurdo para nós? Porque, veja bem, lembra do livro do Dr. Inácio, Do Outro Lado do Espelho, quando eles vão resgatar o Torquemada? O que a turma do astral faz? Densifica o corpo, para poder descer. Se eles podem tornar o corpo mais denso para ir para camadas, para esferas inferiores, eles podem também, acho, né? Suposição, fazendo uma analogia entre uma coisa e outra, porque o tal Dr. Inácio e mais outros tantos companheiros que eles tornam o corpo mais denso para poder chegar onde eles precisavam. Não é que Então eu acho que o caminho inverso é possível Não, também. certamente é isso que ele está dizendo. Não, eu O que entendo está posto assim. aí é exatamente eu isso. entendo A assim. minha dúvida original é que para alguém que está incorporado, para alguém que está encarnado, que sofre a influência do véu da ignorância, desdobrar para o plano espiritual e em seguida, neste ambiente, conseguir utilizar essa energia para incorporar ou para comunicar, usar a mediunidade com alguém que está lá, mas aparentemente numa dimensão diferente, é algo que me parece incrivelmente sofisticado. Ah, sim. Você entende, não é? Sim. Então me parece que para um espírito conseguir fazer isso, ele não pode estar na mesma dimensão, no mesmo número de camadas do espírito em que ele vai incorporar. Então me parece assim, que eles têm que subir muito
né? Então ficar mais suave, menos denso, Mais sutil, mais... para conseguir se adensar naquela dimensão e poder entrar em contato via mediunidade com outro espírito. Então isso sofistica demais, cria nuances, né, dentro da espiritualidade, só que pelo jeito ele explica a parte técnica bem en passant. Não, ele não explica. Só diz que ocorre, mas com esse detalhe, é um segundo desdobramento, né? Então, é isso que é aquilo que a Rita falou, acho, na última vez que eu vi, né, das camadas, né? Imaginando que você vai perdendo, né, os anéis, né, essas camadas mais exteriores. Quase um Inception, assim, quase o filme, que você tá tem duas dimensões. Não, é que é difícil você pensar nisso fisicamente, né? Não sei se eu vou falar uma verdade, mas os espíritos crísticos não têm perispírito, não é? Os espíritos? Crísticos. Então, mas eu não sei se é o caso sim, mas dela. ele Não tem tem o seu perispírito. corpo físico que ele é preso. É. É ele que tá. Entendeu? Em tese, você perde a sua alma, você morre. Entendeu? Porque nesse caso é isso, né? Ele tá deixando a alma, ele tá entrando em outra dimensão vibratória. Isso. Sim. Então, realmente, eu imagino que isso não seja coisa que você faça em casa, entendeu? Tem que ser realmente, assim, alguém que tenha um grau de evolução, já de controle do fluido universal O que a tal pode ponto. acontecer é que, no meu entendimento, é que como tem as 7 linhas de força, quando você desdobra, você chama outro e fala, vamos lá. Mas não ele fazer, vamos. Então, porque me parece ser uma coisa que, apesar de ter uma relevância no plano espiritual, do jeito que você conta é muito corriqueiro. Então, eu precisava chamar, eles não estavam lá abertos para receber a mensagem. Então, eu fui lá e me desdobrei de novo. Não, acho que não é. Não, ela se desdobra para chamar. Para chamar. Ela se desdobra para chamar. Não, então, porque os outros não estavam abertos, né? Eles não estavam respondendo a comunicação. Então, assim, eu fui lá e se desdobrando. Me parece ser, assim, com muita facilidade, um negócio que parece ser incrivelmente sofisticado. Né? Não é tão simples assim. Não é simples. Mas, novamente, pode ser só a gente aqui, nossa rigidez de pensamento. Talvez. Pode ser. Mas eu... É que É interessante, Talvez um paralelo alguma explicação. Um paralelo que eu lembro de incorporação era desse livro dos dragões. Realmente tinha um momento que eles faziam desobsessão, faziam até na parte espiritual do hospital do Dr. Inácio, que era a Maria Modesto, né, cravo como médium que dava comunicação, né, a alguns espíritos que estavam em condição de ovoides ou em condições de animalizados que também não conseguiam se expressar. Então a desobsessão que eles faziam era visando esses espíritos e era feita toda no plano espiritual. Então quando eu lembro de incorporação no mundo espiritual, eu lembrei desse caso desse livro. Não, eu estou falando isso e acho que está gerando toda essa discussão. Que o Robson Pinheiro, assim, a gente sabe, às vezes ele transmite coisas que são incrivelmente provocativas, né, e nem sempre com o devido substrato, né, técnico, explicando passo a passo. Tá? Então, não, talvez até pelo nosso entendimento, o nosso próprio conceito de incorporação mesmo. Não, então, mas esse é o ponto, né? Se você não é didático. Se você vai inseminar um conceito que ele e que tem esse grau de sofisticação, talvez um pouco mais de cuidado, né, seja razoável, né, para mim. Porque eu acho que causou mais confusão do que luz ainda, esse é o problema. Você viu, criou toda essa, o que os americanos chamam, criou muito calor e pouca luz, né? Então esse é o problema, acho que não ilumina pouco a questão. É pouco didático mesmo. Mas vai lá. Então, dessa forma, ela consegue chamar, pedir ajuda e volta pro corpo, aí o perispírito dela, né? E já se preparavam para agir, ela e o Raul. Quando o Joseph Kleber fala, né, já voltando da sondagem que ele tinha feito, fala, olha, esses espíritos são perigosos, são vampiros treinados, né? Eles estão montaram essa emboscada principalmente para o Tobias e para o Alcides, porque eles, como encarnados, teriam uma cota de ectoplasma
muito maior. Então eles estão atrás do ectoplasma deles. E vocês, como encarnados, também estão sujeitos ao mesmo ataque se eles descobrirem que vocês estão aqui. E a gente preocupado com o fio de cobre, né? Que os caras roubam aí dos trens, né? Era roubar ectoplasma, tá doido? Tráfico no submundo, Os caras a gente roubam ainda mesmo. preocupado com a Roubam, maconha, né? Os caras roubando ectoplasma, pô. Nem suga. é. E aí eu falo, não, mas vamos dar um jeito nisso. E aí um dos guardiões que estavam junto, né, que era o José Grosso, ele faz uma espécie de escudo energético, né? E a descrição do Ângelo Inácio para o escudo é que parecia uma roupa de bailarina, assim, né? Com uma segunda pele, assim, que cobria da cabeça aos pés, e de forma que eles não fossem percebidos pelos espíritos que estavam ali, né? Era um escudo que, como se eles... O manto tem invisibilidade. Na prática era um manto de invisibilidade. Na verdade, um vestido de bailarina de invisibilidade. Mas era feito de uma energia mais sutil do que aqueles espíritos conseguiam perceber. E para espíritos como o Raul e a Hermínia Loyola, isso é um prato cheio, porque eles, com a natureza violenta que eles têm, eles partiram para a ignorância com quem eles conseguiram alcançar, né? Eles vão... É força bruta, né? Enquanto todos os guardiões trabalham com energia, com lutas mentais, eles são da turma da força bruta. E começaram a atacar alguns dos vampiros eles vão pra cima. Eles vão pra cima. Sim. Já que não estão me vendo, Mas são chamados de atenção. Pô, mas é Zé, sacanagem. não para de contar o fim da história. Ele vai falar. O pior é que tem um super-herói assim, né? Que ele some, ele desaparece. Acho que é um vilão, ele sobe e desaparece e ele vai aparecendo. Você não consegue ver. E eles, enquanto isso, eu tinha contado, no momento que ela desdobrou, ela contou mais ou menos uns 50 vampiros que estavam nessa emboscada. Só que quando eles se preparam para agir de fato contra o Tobias e o Alcides, é quando chega o grupo do general. Então chega todos os guardiões com o Joseph Kleber à frente deles, né? E quando eles aparecem, eles percebem que não vão conseguir ganhar a disputa, mas mesmo assim o Irial tenta desafiar o Joseph Kleber. E na luta energética dos dois, né, o Joseph Kleber, que é um espírito mais gabaritado, ele já quase tinha pego o Irial em outro momento, né, no começo do livro, né, porque foi o início da história do Tobias, né, que eu contei na semana passada. A energia dele entra como um choque, como se fosse um golpe contra o Irial, e ele cai longe. Só que nesse contato, a própria energia, ela, de certa forma, penetra, uma parte dessa energia penetra o corpo do Irial e cria como se fosse uma partícula, né, que funciona dali em diante como um rastreador. Aquela partícula de luz da energia do Joseph Kleber permite que ele saiba por onde o Irial anda, né, em todos os lugares. Fantástico GPS. E fica isso é um elemento importante para o final da história. Onde você está sempre. Não, tem que ser com essa. Não, é essa aqui mesmo. Essa aqui é para receber. E aí Foi muito energia, eu não aguentei. Eu vou sentar ali no sofá. E os outros espíritos que estavam junto com o Irial são capturados pelos guardiões e levados para as bases dos guardiões para o processo de deportação. Então essa batalha ela se encerra no confronto direto do Irial com o Joseph Kleber, que o Joseph Kleber afasta o Irial e deixa ele marcado para o futuro.
A segunda parte de ações e batalhas, na verdade, é uma ação toda de espionagem, na prática, que é decidida a partir daquela reunião que eles tiveram na base lunar. Eles decidiram que o próximo passo em relação à ação de teias e os planos dos magos eram tentar se infiltrar na cidade desses magos, né? Que era uma cidade que era conhecida no submundo por ser uma cidade-escola, né? Onde os magos preparavam médiums encarnados, mas para uso deles, né? Para uso desse tipo de espírito. E era uma cidade que ficava escondida, era difícil chegar, tinha vários truques para disfarçar a cidade numa região muito densa. Mas mesmo assim eles falaram, não, vamos ter que fazer vamos ter que ir ao local para descobrir os planos deles e trabalhar com esses espíritos. E aí eles juntam nessa missão o próprio Joseph Kleber, o pai João, o Ranieri, o José Grosso e o Palminha, o Ângelo Inácio e mais um guardião, que não é identificado no livro, mas é importante a ação dele. E como era uma região muito densa, como a Miriam acabou de falar, quando eles precisam ir numa região densa, eles praticamente se incorporam, né? E aí é interessante que o que eles falam, que para eles fazerem essa incorporação, eles precisavam de muito ectoplasma. Então, para esses trabalhos nessa cidade, eles ficam muito tempo nessa missão de espionagem. Eles precisam ir atrás dos agentes encarnados que eles já tinham contato para coletar ectoplasma e alimentar essa. Mas aqui eles usam o ectoplasma para se adensar, eles não incorporam em outros espíritos. Não, é para se adensar. Isso, tá. Então, não, é só porque assim, o problema ali era incorporar em outro espírito. Sim, não, é outra coisa. É outra coisa. Não, na verdade, aqui eles precisam de ectoplasma para se adensar. Tá. Os doadores de ectoplasma nem estão presentes só nem pra próximos gente ali. salientar na gravação que assim, aquilo lá é algo incrivelmente específico. Assim. Totalmente específico, totalmente. Tá. E aqui já é um adensamento natural no trabalho deles. Que eles precisam, principalmente esses espíritos que são os imortais do grupo dos guardiões, como o pai João e o Joseph Kleber, que tem uma densidade muito menor, né, por viverem habitualmente em esferas mais altas. Esses precisam até de mais ectoplasma para conseguir se adensar. E nesse processo de adensamento, diga. A obtenção desse ectoplasma, ela é feita o que? Via prece, via já um acordo que existe com os encarnados? É um acordo que existe. Nesse caso, eles vão atrás daqueles encarnados que já foram treinados pelos guardiões antes da encarnação. Então já são mais ou menos treinados e digamos, uma das funções que eles saberiam que teria durante a encarnação era essa doação de ectoplasma. Então ela é feita durante o sono, vai alguém pelos guardiões, vai à casa do sujeito que está lá dormindo, e em desdobramento fala, olha, os guardiões estão precisando do seu ectoplasma, tá? E aí eles fazem uma coleta via energia com o corpo espiritual do agente ao lado do corpo físico, do doador, ao lado do corpo físico, simplesmente fazem a Seria coleta. Seria legal dela. estudar, assim. E a pessoa sente alguma Esse coisa? problema do ectoplasma. Não, porque eu acho que... Só não acorda de manhã, né? Fica cansada, fica sem energia. Nossa, gente, você tira a energia do cara. Como Então, porque eu fiquei o cara acorda de imaginando manhã? que a rotina de um médium assim, ela tem que ser muito adaptada na alimentação, né, o ritmo do sono. É algo muito pouco trivial. Eu acho Tem uma coisa interessante que o livro comenta, mas eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu chegar mais ou menos, falar da cidade, que Legal. eu chego nesse ponto.
realmente eles falam que, ó, em geral a pessoa tende a acordar cansada. Acorda cansada, mas eles não tiram o ponto da pessoa não conseguir acordar no dia seguinte. Você acorda zerada de ectoplasma. Deve ser um Nossa certo Senhora. limite, né? Inclusive hoje. Virgem Maria. Eu sou inútil pra espiritualidade, porque eu acordo super bem. Só que eu nunca tô atacando Ninguém ninguém, tira eu tô meu sempre tempo. fugindo. Ninguém pega o meu, Os deve meus estar sonhos, por eu hoje. fujo, tá fujo, sobrando, fujo, né? fujo, O acordo ectoplasma tá exausta. mais ou menos. Pois é. Então eles chegam na cidade, em geral com a aparência da última encarnação Nada, pode continuar. que eles tiveram na Terra, porque essa densidade ela praticamente foi um rememorar da encarnação anterior, né? Eles assumem a aparência que eles tinham. O Julinácio até comenta que não, quem era gordo voltou a ser gordo, que era É interessante. quem era desdentado perdeu os dentes, essas coisas, né? Igualzinho era na última. Poxa. Não deve gostar muito, né? José, É. Vamos ser sempre careca. vai lá, Paulo. E eles chegam na cidade finalmente, né? Chegam como aparentando, chegam como se fosse um estrangeiro, né? Primeiro no ambiente digamos, no ambiente público. Chegam perguntando onde é que é a escola dos médios, a gente gostaria de se matricular, tal. Só que com essa conversa logo os guardas do lugar já descobrem e já se aproximam e levam eles como prisioneiros, né? Como forasteiros, porque não era uma cidade para forasteiros. Então eles são levados. E aí é interessante observar que os guardas do lugar se comportam mais ou menos como a descrição dos guardas romanos no tempo de Cristo, né? Se você fala sim, você leva uma bofetada; se você falar não, você leva uma bastonada e vai na violência. E aí eles são levados, prisioneiros, para uma espécie de masmorra, onde estavam 30 espíritos ali, né, também como presos, e todos eles sendo torturados de alguma forma. Então era uma prisão de tortura. Mas não eram encarnados. Nenhum encarnado, todos desencarnados, que eles não entram em contato, então não sabem exatamente o que aqueles espíritos estavam, por que eles estavam ali. Eles estavam ali. E nesse momento o Angelo Inácio descreve assim, né, que não estava entendendo, né? Ele manifesta um espanto, fala assim: não, espíritos como o Pai João, como Joseph Gleber estão aqui apanhando e sangrando ali, né, sofrendo, né, visivelmente, sendo que eles poderiam dominar todos aqueles espíritos com facilidade até, mas estavam firmes no disfarce Que eles precisavam para ser para penetrar no lugar. E com algum tempo que eles presenciavam lá os espíritos torturados, muitos pedindo ajuda, antes que eles pudessem tomar qualquer contato, vem um representante dos magos e leva o grupo todo para dois dos dirigentes da cidade. E aí, quando chega na frente dos dirigentes, eles se apresentam como pessoas que estavam perdidas, caíram na cidade assim, perdidas. Não, a gente estava viajando junto, de repente a gente não sabe como caiu aqui. Aí, com essa conversa, os dirigentes falam: bom, esses devem ser recém-desencarnados. Desencarnaram agora, provavelmente num acidente, podem ser úteis aqui. Vamos aceitar eles na escola, vamos ver o que a gente pode fazer com eles, né? E nesse momento eles pedem pro guarda mostrar a escola. Curiosamente, o mesmo guarda que está batendo neles é o cara que vai fazer o tour, né? O mesmo guarda vai fazer o tour pela escola dos médiuns das sombras. E aí eles começam a conhecer a escola. Nessa escola eles vão deparando com várias salas de especialidades. Então eles encontram salas especializadas em psicologia, em hipnose, em regressão de memória, uma sala chamada de ciências psíquicas e outras especialidades, né? Encontraram uma biblioteca enorme
que eles estimaram em umas 30 mil volumes. Então é toda uma escola preparada, realmente um lugar de estudos, só que estudos, digamos, com propósitos menos nobres. E, inclusive, enquanto eles estavam circulando nas salas, vendo os ambientes de estudo, quem eles encontram numa sala? O Alcides. O Alcides, inclusive, frequentava a escola, estava lá aprendendo os momentos de desdobramento, muitas vezes para onde ele ia? Ele ia para essa escola. E nesse momento, quando eles veem o Alcides, o Ângelo Inácio e o Ranieri ficam pensando, nossa, o Alcides, a gente pode tentar fazer alguma coisa. Só que quando eles estão chegando perto do Alcides, eles só ouvem a comunicação do Joseph Glaber na cabeça deles. Olha, gente, a gente tá aqui para outra coisa, não deixa o Alcides para lá, que depois a gente vê o que dá para fazer com ele. Mas aqui, se vocês tentarem agir, vai cair o nosso disfarce e não vão conseguir fazer nada. Então, fiquem quietos. Fiquem na sua. Fiquem na sua. Enquanto isso, o guarda ia apresentando as outras salas. Não, aqui a gente aprende psicologia da mediunidade, manipulação energética, assimilação energética, psicologia dos filhos da luz. A gente aprende a adivinhar os problemas das pessoas, como influenciar emoções, aprende hipnose, magnetismo, intrusão mental, como fazer pactos, como fazer contratos com o mundo espiritual e outras coisas. E vai falando, animado, né? O novo chapa da turma, né? E uma coisa que hoje o Inácio toma um susto é que em algumas salas ele se depara com o diretor da escola. Fala, esse é o diretor. Quando ele olha o diretor, ele toma um susto que o diretor estava encarnado, na verdade. Era alguém que estava encarnado que no desdobramento ia lá cuidar da escola. Isso é um bom gestor, hein? Ele fala, olha, é encarnado. E cara bonzinho, hein? Fala, olha, e era uma pessoa conhecida no mundo físico. Sério? Não dá nenhuma pista de quem, mas fala uma pessoa conhecida no mundo físico que estava encarnado. E depois eles separam. Suspeita que seja presidente dos Estados Unidos hoje. Donald Trump. Já que a universidade dele deu errado aqui, né? Ele tenta uma lá. E depois desse momento eles separam os espíritos, né, o grupo, né, de acordo com a especialidade. O pai João, o José Grosso e o Palminha vão para a área de magia. O Joseph Glaber vai para a área de ciências. O Ângelo Inácio e o Ranieri vão para outros cantos que ele não falou qual era. Devia ser algo pouco nobre na história, ele não falou. E o outro guardião que não se nomeia, né, que ele não é apresentado, ele vai para a área de segurança. Que ele começa a conversar, nossa, eu vi que vocês têm falha de segurança aqui, tanto que a gente acabou entrando na cidade com uma certa facilidade. Inclusive, na última encarnação, eu trabalhei muito tempo na CIA, nos Estados Unidos, né, na CIA. E teria várias coisas que poderiam ser feitas aqui. Aí com essa conversa ele conquistou a simpatia de todo mundo e já botaram ele para comandar a segurança, para organizar a segurança da cidade. É bom de lábio. Já ficou na posição estratégica. E desse modo eles se infiltraram na cidade. E é interessante o passo seguinte, né? O começo da saída deles, porque começa justamente com a Hermínia Loyola indo atrás dos agentes para coletar ectoplasma, para fazer não só a materialização dos que já estavam na cidade infiltrados, mas a materialização do grupo para resgatar os infiltrados. Enquanto ela está coletando, são apresentadas várias situações desses agentes e várias situações mais ou menos cômicas, mais ou menos diferentes. Mas o que me chamou mais atenção foi quando ela vai atrás de um agente e fala, olha, vou despertar ele, vou coletar o seu ectoplasma, ele dá um ok, pode ir. Só que quando ela começa a coletar, ela vai olhando e fala, não vai dar para aproveitar
esse ectoplasma, assim. Aí o guardião que tá junto dela falou, não, mas o pessoal pediu pra fazer. Não, mas não dá, olha como tá poluído, assim. E aí eles vão explicando que, na verdade, aquele agente, durante o dia, ele tinha sofrido um desgaste emocional muito forte. Ele vivia brigando no ambiente familiar, brigando com a mulher, brigando com a mãe, brigando com um monte de gente. Desculpa, Fefe. Brigando com ela e ela chega ao fim da noite cansada. O ectoplasma dela não serve. É tudo engraçado. Desculpa, eu tô mesmo. Aí o que eles falam? Que aquele ectoplasma do jeito que estava, eles precisariam passar por um processo de filtragem dentro pelos guardiões que levaria muito tempo. E pro tempo que eles tinham, que era imediato, não serviria. Então eles simplesmente falou pro guardião, ó, filtra o ectoplasma, mas devolve para ele que não vai dar tempo que eu tenho pressa. Mas quando você fala que ele tem o tipo de vida que a pessoa leva, você falou calma, realmente faz diferença. Tem que ter um equilíbrio emocional, senão não tem como usar essa energia. Mas pelo que eu entendi, não precisa ser muito puro, né? Não, eles Porque têm ele vai uma coisa ser, de assim. alguma maneira, contaminado pelo ambiente da Terra. Sim, mas se estiver muito desequilibrado, não, é uma coisa meio... Aquela aula lá de energia vai ser boa, assim. Vai ser... Não tem como utilizar. E depois de fazer toda a coleta, né, a Emina vai buscar o Raul e vão para a cidade. E aí ele já tem todo um plano para resgatar o grupo, né? O Joseph Kleber já tinha passado uma pista, um rastro energético para eles encontrarem a cidade, que não era fácil. E chegando lá, eles vão com uma espécie de dinamite, né? Os explosivos especiais que não afetariam os espíritos, afetariam só a parte física, extrafísica do lugar, né? Afetariam as construções. E a ideia era que eles conseguiriam entrar na cidade porque o guardião da segurança deu um jeito de desviar a atenção de todo mundo, né? Botou todo mundo para treinamento. Naquele dia a turma da guarda estava em treinamento em outra parte da cidade, a segurança estava mais ou menos, eles conseguiriam entrar na cidade e fazer a bagunça com os explosivos. A ideia era criar um tumulto com os explosivos, enquanto todo mundo estivesse desesperado, correndo para todo lado, eles iriam atrás do grupo dos guardiões e na verdade, iam parecer que estariam raptando eles, né? Então a ideia era que eles parecessem um grupo rival de magos, entrando, roubando informações e levando como reféns aqueles espíritos que eram os guardiões. Um negócio todo arquitetado para que não despertasse suspeitas. Por que é importante não despertar suspeitas? Porque o segurança, né, o guardião que estava como segurança e o Joseph Kleber ainda continuariam naquela cidade por algum tempo, né? A ideia era descobrir os planos dos espíritos. E mais do que descobrir os planos, né, era descobrir como é que eles estavam fazendo aquela teia, né, e tentar interferir diretamente no local de fabricação, que era fabricado ali, as teias mentais. Você consegue explicar, não sei qual é a clareza que ele deixa, por que fazer tudo isso, todo esse trabalho, se os espíritos tivessem formas de fazer isso de maneira mais direta? Sem ter que passar por essa experiência de adensamento. Na verdade, é exatamente esse ponto seguinte. Então, tá. Qual era o plano deles? Então a narrativa tá boa, porque eu tô fazendo as perguntas sempre do ponto seguinte. Então, tá. Exatamente. Qual era a ideia? Eles precisavam descobrir os planos em relação à teia, que é exatamente o que o Joseph Kleber vai fazer, descobrir como é que era feita. E nesse processo, eles aparentemente ficaram cerca de um mês lá. O Joseph Kleber fica mais 11 meses, fica praticamente um ano na cidade, estudando os planos, estudando como era feita a teia e principalmente
introduzindo uma espécie de como se fosse um vírus computacional para que eles não conseguissem mais reproduzir a teia. Ele estava afetando a ciência. Mas ele não naquele poderia lugar. fazer isso por meio de algum outro espírito? O que eu não estou conseguindo entender é qual que é particularmente a necessidade de eles entrarem naquele ambiente, né? Se eles já poderiam ter essas informações, eu estou imaginando, né? Talvez a pergunta seja, eles não tinham como ter essas informações por outros meios? Aparentemente era um negócio bem protegido pelos magos. A cidade já era uma cidade certamente protegida. Então a informação, por essa proteção, a informação não era facilmente obtida. E eu tenho a impressão que a presença de Joseph Kleber era pelo conhecimento que ele tem para saber o que fazer naquele ambiente e interferir na produção das teias. Não, tá. Meu ponto acho que é mais geral. A gente está falando de espíritos altamente evoluídos, que são os gestores do planeta. Estão trabalhando com os gestores do planeta. Ou seja, por definição, os espíritos que para cá vieram têm que ter um nível tecnológico menos avançado do que esses que são os gestores do planeta, ou não? Não necessariamente. Porque exatamente Essa eles podem ter se desenvolvido muito tecnicamente, mas mesmo no orbe, que eu consigo entender se eles tivessem se desenvolvido muito em outros planetas que estavam mais avançados. Mas aqui eu tenho dificuldade de entender por que eles não conseguem simplesmente, né, usar a tecnologia que eles têm para descobrir isso. Me parece muita força, sabe? Mas se você está dizendo que eventualmente eles têm a tecnologia, o povo das sombras, né, tem uma tecnologia tão ou mais avançada, tudo bem. É mais do que tão mais avançada. Eu acho que aos guardiões não é permitido saber tudo. Eles não têm a informação completa. Porque eles também estão passando por um processo de aprendizado. Também estão passando por um processo de aprendizado. Eles são só uma diferente camada. Alguns desses espíritos, eles não são simplesmente espíritos que vieram pro orbe, já são espíritos que vieram deportados de outros planetas onde tinham uma tecnologia evoluída. Então não é... É que ainda persiste a pergunta, por que Joseph Kleber? Por que não colocaram os guardiões? Justamente ele. Porque ele e o pai de João. Acho que é justamente porque ele é uma entidade extremamente desenvolvida. Só ele podia enfrentar isso. A gente poderia perguntar por que Jesus veio. Mas não. E de certa forma, assim, mesmo para esses espíritos, eu tenho a impressão que eles sabiam que tinha uma cidade, aparentemente eles sabiam mais ou menos que essas teias mentais eram feitas lá, mas eles não sabiam o que eles iam encontrar. Tanto que vão vários espíritos e vários vão se infiltrando em vários cantos. E para o caso, para você conseguir afetar o procedimento, precisaria de um espírito que tivesse o conhecimento e acho que também tivesse a capacidade de, se desse errado, saber fugir ou saber se impor naquele ambiente. Então, depois de um ano, ele consegue afetar a produção de novas teias, só que além daquela que já estava sendo usada com o Alcides, né, o protótipo, né, o teste, tinham outras duas prontas, que eles iam ter que se mexer quanto a isso, quanto às duas. E aí, dentro daquela ideia que foi apresentado, né, que era um protótipo para ser usado na esfera política do planeta encarnado, se fala que as próximas duas que estão prontas são para ser usadas em líderes mundiais. E aí a cena final do livro, né, a parte final, a batalha final do livro, que me lembra dessa vez uma batalha, me lembra o filme Independence Day, pela grandiosidade, não pelo cenário, porque não é em Washington, é na Rússia, mas pela grandiosidade Lembra de 8 de novembro passado, quem ganhou as eleições.
Na verdade, é uma reunião do G20 em São Petersburgo. Ele tem um ano? 2011. Teve uma recente lá. Não, eu tava enchendo o saco que era da Rússia. Era o Trump ganhando nos Estados Unidos. Essa reunião parece que é de 2011. O Trump é muito chegadinho, Mas vai lá. Porque assim, o que eu tô falando não é absurdo, porque parece que foi em 2011 que decidiram que ele ia concorrer. Se eu não me engano. Mas não foi pela Terra. Não, sim. Porque conseguiram não colocar. Então o que acontece? Na verdade tem 3 grupos que aparecem. Tem o grupo, o Ideal, que tinha deixado um clone dele, né, junto do Alcides, né, um substituto. Ele tinha montado um grupo nas sombras e estava em São Petersburgo. O grupo dos magos com as teias e o grupo dos guardiões. Só que não era um grupo assim, não era simplesmente um grupo, era toda a estrela de Aruanda, né, a grande nave dos guardiões, todos os seus módulos, com várias falanges, mas eles não estavam na rua, estavam todos na nave, esperando o momento. Né? E um grupo de guardiões estava ali digamos, na patrulha, na ostensiva, né? Na patrulha ostensiva do lugar, esperando os magos e os vampiros aparecerem. E com a ajuda também com a ajuda de 10 agentes desdobrados, também como doadores de ectoplasma que estavam pelo ambiente para auxiliar na ação. E esses guardiões que estavam no ostensiva já estavam prendendo alguns espíritos que eles conseguiram lá no corpo a corpo, né, encontrar. Enquanto isso, eles estavam tentando encontrar onde estavam as teias, né? Quem estava com as teias, e os magos se escondendo as teias, perceberam que os guardiões estavam atrás dos artefatos. Eles não estavam encontrando, aí a Hermínia que estava lá no meio falou, sabe de uma coisa, tem que chamar o Raul, que o Raul é bom para essas coisas, o Raul tem sensibilidade para encontrar, para saber o que a gente está procurando, encontrar e aí vão buscar o Raul. Quando o Raul chega, né, todo mundo esperando que ele indique, não, tá aqui, concentrado. A primeira coisa que ele fala é: poxa, teve uma briga aqui boa e vocês nem me chamaram. Ele tava vendo que tinha acabado de acontecer, não tava? Não, mas a gente tá precisando de você logo, que não sei o que, né? A briga no corpo a corpo comendo, eles não encontrando as teias. Aí ele olha e fala, lá. Tô feliz que tem gente assim no plano espiritual. E aí ele aponta, leva todo mundo para um museu da cidade. Vai todo mundo, os guardiões todos para o museu e começa a falar. Figuraça total. E tem salvação. Dá para trabalhar com eles. Aí eles andam no museu, vão, procuram e nada. Aí olha e fala, não, estiveram aqui, tem um rastro deles aqui, mas já saíram. Aí tinha um monumento em frente ao museu, que era um monumento de um cavaleiro, que eles não explicam qual é, mas que é um... Aí olha para o monumento e fala lá. Né? Aí vão todos até o monumento e, estranhamente, eles encontram as teias, assim, deixadas lá. Até acham estranho, né? A facilidade que eles encontram. Só que, na verdade, quando eles chegam na teia, é que vem todo o bolo da sombra dos magos vão de uma vez tentar atacar os guardiões. Como eles imaginavam que só teria uma pegadinha, uma isca. Pois é. Que eles imaginavam que só tinham aqueles guardiões. Só que ao mesmo tempo que sai o bolo dos magos, sai o grupo, as falanges que estavam na nave esperando. Estavam na estrela de Aruanda esperando o momento de agir. E aí eles conseguem fazer os paraquedistas, né? Descendo dimensões. E aí mais uma vez é uma batalha energética,
uma batalha energética simples, porque o que acontece quando vem aquele grupo o grupo das falanges, dos guardiões, com a energia, com o ectoplasma que eles tinham, eles conseguem fazer uma espécie de um escudo, né? Uma bolha que aprisiona todos todo o bloco de espíritos dos magos e também dos vampiros que estavam com o Irial. Eles aprisionam. Ao mesmo tempo, Joseph Leber, ele, com a ajuda de outros imortais, ele desmonta as teias, né? Ele desfaz, consegue inutilizar aquelas teias que eles tinham preparado. E quando eles já estão quase abrindo o portal, né, para transportar aquele grupo de espíritos para as prisões na base dos guardiões, o Joseph Leber, peraí, né? Aponta o Irial e abre uma portinha lá na bolha que eles fizeram, no escudo que eles criaram, e liberta o Irial. Aí de cara todo mundo fica sem entender, assim. Como assim, né? Por que ele tá fazendo isso, né? E depois o Imortal pergunta, mas por que você liberou o Irial? Aí ele contou da história. Não, que ele tem uma partícula de luz coagulada no perispírito dele. Onde ele andar, a gente vai saber, a gente tem como rastrear. E vai ser importante porque ele vai nos levar a outros espíritos das sombras. E basicamente esse é o fim do livro, esse é o fim da trilogia. E o Alcides continua com a... Alcides continua com a teia e com o espírito, com o impostor lá do lado dele. Menos habilidoso lá, mas ainda sob influência das... Que foi o caminho que ele escolheu no final das contas, né? Que ele não queria ajuda. O que me parece é uma dúvida que, depois de eu ler a trilogia do Legião, eu tenho uma dúvida que é difícil de resolver e que talvez não tenha uma resposta aqui, mas me parece que sempre a energia deles, do lado do Cordeiro, na última hora resolve tudo. Então, eu não sei, eu pelo menos não me lembro de ter lido alguma instância, alguma circunstância em que não tenha havido vitória quando eles entram. Não tem uma história de fracasso, né? Eu também não lembro de nenhuma história. Porque me parece assim... Também não. Parece ser... Por isso a minha questão da tecnologia. Se a tecnologia ela é superior, porque ela já vem envolvida numa superioridade talvez seja forte, mas num avanço moral que dá, né, essa potência, a capacidade de você ter muitos soldados encarnados que oferecem esse ectoplasma, você consegue mobilizar, fica difícil entender onde que está o aprendizado via fracasso, porque eles sempre vencem no final, a impressão que dá. Então, quando eu digo fracasso, assim, tem poucos, né, desvios, tem poucas dificuldades, por assim dizer, pelo menos do jeito que a narrativa vai. Obviamente, ele está falando de um grupo muito específico, né, que é esse do Joseph Kleber, do Pai João, que é o grupo ao qual ele está associado. Imagina, devem ter milhares desses grupos, se não milhões, atuando em favor do progresso da Terra. Mas eu não me lembro de ter esse fracasso. Então me parece uma coisa difícil de entender a lógica, eu acho. Talvez seja a didática dele, ou talvez seja coisa que a gente não possa saber, mas fica essa dúvida para mim. Eu posso estar errado no que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho, acompanhando as duas trilogias, é que é um grupo que sabe das próprias capacidades. Então, de certa forma, ele não estaria autorizado a entrar numa batalha dessa se ele não souber que ele ganha.
Então, de certa forma, a batalha só aconteceria a partir do momento que ele tem a certeza da superioridade ou talvez mesmo uma autorização superior para falar, olha, você pode ir, por exemplo, você pode ir na cidade do mago X, mas você não está preparado para ir na cidade do mago Y, por exemplo. Então, de certa forma, tem a impressão. Quando eles atuam com certeza da vitória e com autorização. Para ganhar. E não que ele tenha tecnologia para, de uma vez, atacar todos. Mas que esses que ele não tem tecnologia e competência para atacar, nesse momento ele não ataca. Ele só vai atrás quando tiver tecnologia ou autorização para... Tenho essa impressão. Posso estar errado, posso estar falando uma coisa totalmente... Não, faz sentido. É que pra mim é muita influência de Hollywood, assim, né? Que você já vê as coisas fácil, né? A superioridade tecnológica, o cara chega lá, arrasa tudo e resolve de uma vez. E talvez fica, pelo menos, um pouco mais difícil de entender a lógica e o porquê disso tudo. A gente consegue ver que é o avanço, é o aprendizado, por exemplo, inclusive do Ângelo Inácio, que está lá, né, reportando tudo isso. É que me parece sempre tem esse viés, assim. A gente já sabe que não tem muitos suspeitos, né? A gente sabe que no final eles vão vencer, a questão é só como que eles vão fazer. E aí me parece uma coisa meio de última hora, se aparece uma figura meio Gandalf, assim, né? Pá, bate o bastão, vem uma luz enorme, aprisiona todo mundo com escudo, aí você fala assim, pô, por que você não fez desde o início, né? Isso, mas provavelmente pode ter propósitos aqui que eu não estou visualizando. Talvez seja acho que é um momento, né? Como vai agir no momento. Por exemplo, não podia fazer um escudo na Cidade dos Magos lá. Precisaria ser uma coisa enorme. Sei lá. Ali é o que? Uma praça, pega uma coisa bem restrita. Para fazer um escudo desse numa Cidade dos Magos, eu acho que a energia que precisa é muito maior. Não, e tem uma outra restrição, né? Que a gente não pode esquecer, que é esses espíritos têm livre-arbítrio. Então, me parece que ainda assim, eu não sei se isso é verdade, mas me parece que há certa privacidade no mundo espiritual. Então, assim, os espíritos no plano superior não podem ficar interferindo toda hora, esbilhotando tudo que esses outros espíritos... Tem uma hora aqui no livro que o Joseph Weber lembra da família dele, chora pela família dele. Quer dizer, ele tem uma... Não é um espírito totalmente desespero. Não, então, ele não é um espírito crístico, né? Certo. Nesse ponto, né? Ele não está em estágio crítico. Exato. Ele é, digamos, uma outra célula dentro de um arranjo, possivelmente é bem maior. Como eles dizem, a gente sofre como qualquer um, não tem... Sim. Não, mas eu estou falando, inclusive, do livre-arbítrio dos espíritos das sombras. Ah, sim. Né? Eles também estão num processo de aprendizado, só que eles estão resistindo, né? Mas eles também, se você chegar lá de maneira condescendente, paternalista, e falar, não, vamos lá que eu vou te mostrar o caminho, você sempre vai ter que fazer isso até o fim da eternidade, né? O que é contradição lógica, mas você não vai poder deixá-los a sós, né? Então a ideia é justamente, a sós, vamos ver o que eles aprendem, o que eles conseguem avançar. As duas trilogias, elas falam muito das prisões e do degredo, né? O grande degredo. Elas já apresentam esses espíritos como espíritos que tiveram, ao longo de milênios, a oportunidade pelo livre-arbítrio mudarem os seus sentimentos, os seus planos, as suas ações, a sua mentalidade, mas que ao longo desses milênios, por não terem aproveitado do livre-arbítrio para se modificar, na verdade essas prisões seriam uma cassação desse livre-arbítrio diretamente. Então esse tipo de interferência ele está voltado, pelo que apresenta essas trilogias, para espíritos que já tiveram a chance de pelo livre-arbítrio mudar neste planeta. Aí enfrentaram o desenvolvimento todo a partir de outro planeta. Vai ter que ir lá descobrir a lei da gravidade em outro lugar. Descobrir fogo, inventar roda.
E aí, Rita? Ah, Rita. Espera só um pouco. Mas você precisa dar um parecer. Rita, aqui é aberto. A gente discute sem amarra, sem dogmatismo. Eu acho que ele cheirou cola e comeu a lata. É muita imaginação, gente. Isso não tem nexo um negócio desse. Na minha visão, não tem nexo. Outra coisa, eu nunca ouvi falar nisso. Olha que eu leio, que eu converso com gente, já conversei em tese com Chico Xavier, com um mundaréu de gente. Levei minha mãe, Dr. Fritz, o cara sentou do meu... Nunca ouvi falar nada disso. Que tem brigas entre o astral e outras forças, isso é comum, isso é normal, precisa ter para haver o equilíbrio. Que se você acredita em Deus, é porque você tem certeza que o diabo existe em tese, tá? Mas não nesses termos. Você vai lá, luta, joga bomba, aprisiona. Não, bom, no meu parecer... eu sinceramente estava pensando em ler pelo primeiro livro. Pelo primeiro livro eu falei, eu preciso ler esse cara. Mas sinceramente eu perdi o empenho aí de ler. Porque não parece tem muito lógica. romanceado. Além de ser romance, você não tem lógica em alguma coisa. Não tem nenhum outro lugar que fale exatamente o que ele fala. Não que precisa ser provado, mas que fale o que ele fala. Outra coisa, por que nunca ninguém sentiu isso? Sabe, roubar ectoplasma? Isso acontece? Acontece. Mas tem coisas por causa do livre-arbítrio, por causa do mundo... Tem leis, não é porque é zona escura ou sombras ou o que você... Tudo isso tem lei. Até bandido lá, carioca, tem ética. Sabe, tem lei. Não, mas eu acho que até esse ponto especificamente, acho que você vai encontrar. Aqui também tem ética. Não, mas estou falando... Tem uma ética entre os não, o lados. cara desdobra, depois redesdobra, depois volta, depois precisa... No meu parecer... Mas eu acho que seria legal se você lesse. Eu gostaria de ouvir a sua opinião depois de você ler. Sinceramente não. Tá? Não é isso, é porque se fosse uma coisa para eu aprender, eu faço com o que me der, eu leio bula de remédio, eu leio qualquer coisa que bate na minha mão, eu leio. Agora, precisa ter algum nexo, alguma direção, alguma coisa. Não, cara, lindo livro. Não tem nada assim daí que Olha, você acha plausível? Nada, plausível, nem processo? A única né? coisa é que existe guerra entre as sombras e a claridade tem um umbral, tem uma série de coisas que explica isso, mas não nesses termos. Não nesses termos. A luz entra na sombra a hora que ela quiser, para fazer o que ela quiser, mas ela precisa ser chamada, precisa ter autorização, precisa ter respaldo. Não é? Vai lá, põe uma luzinha no cara e o cara fica de rastrear o cara. Ah, me desculpa, mas... Não te convenceu? De maneira alguma. Eu não vejo nexo, eu não vejo uma preparação para fazer isso. Eu, Rita, umbandista, sinceramente não. Não. Eu, tá? Não, tá. Pediu a sua opinião. Aliás, eu forcei a sua opinião. Eu ia ficar quieta. Ah, mas não tem problema. Não, mas tá aqui Mas pra tem que isso. saber, Sabe, mas eu não Você tem vejo que outra expressar coisa. o que você O pensa. primeiro livro eu fui para casa pensando. Sinceramente, esse quando acabar eu vou esquecer. Então, porque isso é algo que sempre dá a impressão, né, nas trilogias do Robson Pinheiro, é que ele começa sendo descritivo, mostrando o funcionamento, a parte energética e tal, e de repente degringola para esse tipo de atividade que eu acho que causa esse tipo de Se de você reação, me desculpar, eu não tenho outra palavra, é que essa palavra está na minha cabeça desde que começou. Ele foi leviano em falar certas coisas. Mas ele já não é- foi acusado disso outras vezes. Você entendeu? Ele é muito leviano, ele não pode falar isso. Né? Tá? E querer que as pessoas entendam e discutam sobre isso, Mas desculpa. então aí fica a dúvida, porque se ele é um médium de psicografia e o Ângelo Inácio transmitiu,
A leviandade vem da onde? Da interferência do médium ou do... Não, supondo que haja leviandade. Sim. Porque ela está sendo bastante cuidadosa em dizer assim, olha, na minha visão... Não, sim, eu estou colocando... Porque a gente também não sabe, né? Não sabe. A gente não sabe. Baseada na formação, no acesso que ela tem, assim, ela acha que isso é inverossímil. Não gruda a realidade. Mas pode ser que a gente tenha uma surpresa. Quando a gente desencarnava, nossa, era tudo isso e eu não sabia, né? Pode. Então, mas é por isso que é importante ter opinião, porque senão dá a impressão que a gente é tudo cordeirinho aqui, lendo uma história e aceitando, né, de maneira cabisbaixa e submissa. Assim, não, eu acho que a gente tem que questionar o livro. Esse é o propósito de um grupo. É ouvir isso tudo e falar, olha, tudo bem, ele tem um esforço, tem ali um envolvimento, mas eu senti que o livro não enriqueceu. Eu acho absolutamente razoável. Eu não acho que, ao contrário, o grupo ganha quando existe isso. Eu não... Com certeza. E como você reagiria, Paulo? Reagiria aos comentários. Porque eu também questionei bastante assim, como você leu a trilogia, foi o que deu de maneira mais detida, porque você veio transmitir, né? Existiram muitos questionamentos, né, sobre eu acho que por um apelo editorial, ele escreve de uma maneira que não é possível que aconteça. Ele descreve que é possível que não aconteça ou não é possível? Eu não acredito ser possível. Ele descreve a próprio dia a dia dos guardiões de uma forma, eu acredito, muito mais violenta do que de fato deva ser. Eu acho muito... Eu até tentei, quando passei todos os 3 livros, eu tentei filtrar um pouco a carga de violência que tem nesse livro. São livros violentos. E eu não acredito que a atitude desses espíritos, que o dia a dia desses espíritos seja nesse grau de violência. Realmente... A hora que você falou do Joseph Gleber, o pai João sangrando, apanhando, eu falei, nossa... Pois é, não, então tem outra coisa. Eu não sei se foi força de expressão sua. Outra coisa. Não, ele usa esse termo. Outra coisa, a nível de energias conflitantes, a energia mais clara jogou longe. Não precisa jogar longe, é só imobilizar. Então. Nem imobilizar não precisa. A própria claridade já cega e acaba. Imagina, a gente já teve experiência, se não tiver recorrentemente, de você estar na frente de um médium incorporado e você já perde assim as reações pelo campo de influência magnética do espírito que está incorporado, né? Não é um negócio que ele precisa te dar uma pancada, né? Não, ele várias vezes a gente senta na frente do professor Eurípides e fica assim, parece que fica bobo assim, né? A pessoa ele está falando com você e fala, nossa, eu preparei para falar um monte de coisa, de repente você entrou no campo de influência e você está sem aqueles sentimentos, ele tirou aquilo, desativou. Por isso que me parece um negócio um pouco com forçação de barra em alguns, talvez em muitos mecanismos, por um apelo editorial. Então como que eu faço para isso parecer, né, uma história de ação, que é algo que já está no arquétipo, né, na maneira das pessoas pensar culturalmente, para que eles consigam receber talvez uma fração da realidade que está lá fora. Mas aí fica essa dúvida, né? Quanto disso é apelo, quanto disso é efetivamente mecanismos que, ainda que não estejam bem explicados, possam ocorrer. E aí é nesse ponto que me parece que a gente tem que tomar, né, com um pé atrás ou com bastante crítica, para a gente não cair num certo sensacionalismo. Sabe? Sim. Então aí é que eu volto ao ponto que eu coloquei anteriormente. Se a gente está discutindo essa questão do apelo editorial, então a mensagem do Ângelo Inácio foi adulterada, foi alterada, foi mexida. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, eu nunca li nenhuma crítica ao Robson Pinheiro, mas eu acho que vale a pena a gente procurar. Já li vários. Mas novamente, também aí é o Roto falando do rasgado, então esse é o problema. Parece que a comunidade espírita, né, ela, quando recebe um livro desse, em vez de falar assim, olha, tudo bem, né, tem aspectos aí que são legais, outros nem tanto, siga em frente, né, dá uma opinião. Não, quer bloquear, quer
né, desmoralizar o autor. Eu acho que tem uma série de questões envolvidas aqui. Né? Então, eu acho que o livro ensina muita coisa. Para mim, o fato da Rita, que é uma pessoa que eu acho que tem um conhecimento bastante avançado sobre o que é a proximidade do orbe terrestre, dizer para mim que essas batalhas são reais e que elas existem, né, colocam alguma realidade no que ele está colocando aqui. A questão é saber qual o grau dessa realidade e qual o grau de detalhe dela. Então ele está exagerando na maneira de retratar as batalhas para facilitar... A magnitude das batalhas. E eu vou dizer, qual que eu acho que é o benefício, a contribuição desses livros do Robson Vitória Pinheiro? do bem sobre o mal. Não, na verdade, é mostrar que você não tem uma camada completamente bem delineada entre, assim, Terra e o nosso lar. Porque quando você lê o nosso lar, a impressão que dá é assim, eu morri, eu vou para uma dessas, assim. Eu não vou para um lugar como é o início do livro, porque o início do nosso lar, que dura, sei lá, 4 páginas, são os 8 anos em que ele está lá ruminando no umbral. E aquilo passa rápido, ele rapidamente vai para lá. E os livros do Ângelo Inácio fazem, então, vamos pegar aquelas primeiras 4 páginas do André Luiz, e agora a gente vai escrever um monte sobre o que é aquilo. Então, nesse ponto, eu acho que ele dá mais nuances, ele dá mais detalhes, mais camadas de realidade do que uma visão simplória que o espírita tem, não um bandista. Acho que um bandista tem uma visão um pouco mais detalhada nesse aspecto, né, das diferentes espaços que existem, as diferentes dimensões que existem no plano espiritual. Então, quando eu leio os livros dele, eu sempre fico com essa dúvida e falo, nossa, parece que ele está romanceando demais. Né? A história do Robson Pinheiro. Né? Aquela coisa dos caboclos, a pessoa entrando com vestimenta lá do Gengis Khan, entrando com roupa romana. E eu fico olhando e falei, nossa, mas será, né, que mantém tudo isso? Porque a gente não estava falando dos magos, a gente estava falando de Aruanda, né? Dos guardiões, né? A gente está falando de um desfile em Aruanda. Então, será que num espaço que é mais desenvolvido, os espíritos precisariam, né, dessa roupagem? Essa roupagem tão caracterizada em diferentes épocas. Né? Então, sempre fica para mim o que me parece ser um exagero. Obviamente, eu não sou ninguém para falar. Né? Não tenho essa mediunidade, nem faço isso. Mas eu acho que o benefício que a gente deve extrair como espíritas, né, ou aspirantes há muito mais entre a morte e o nosso lar e Aruanda do que vocês viram na primeira parte do Revelador, que é aquela que o Chico trouxe. Então esses outros eles entram para complementar, e acho que cabe a gente, com crítica, com reflexão, com honestidade, com sinceridade, ver, o que a gente leva. Eu levo isso. É muito mais complicado do que parece. A luz pode entrar onde ela quiser, mas ela não entra sempre, só quando tiver autorização, quando for chamado. Então, porque você fica aquela experiência, por que não vai lá e resolve tudo então? Por que a gente não vai lá e hipnotiza todos os magos, deposita lá a semente e pronto? Resolve. Não é tão simples assim. Você tem o livre-arbítrio, você tem a história deles. E eu acho que contribui, ainda que parece bastante exagerado. Mas nunca deixe de falar. De verdade, é super difícil.